Oi, turma. Do livro Curas Espirituais, à luz da doutrina espírita Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig, no capítulo 9, caso 5, gravidez impaciente com endometriose, grau 4. Por isso vos digo que tudo quando orardes e pedirdes, crede que o recebestes e assim será para vós. Marcos 11, 24. A busca pelo auxílio. A SNC relata-nos a sua experiência. Eu estava casada há 6 anos e quando veio o desejo de ter o primeiro filho, logo no primeiro mês de tentativa, não usava métodos contraceptivos e acabei engravidando naturalmente. Foi uma gestação tranquila. Quando o primeiro filho chegou aos 3 anos de idade, veio a vontade de um segundo filho. Após 2 anos tentando engravidar, fui ao ginecologista. Foi realizado um ultrassom pélvico em 14 de setembro de 2018, identificando-se endometriose nos 2 ovários, dentro do útero, no reto, na sigmoide e na bexiga. Então foi realizada uma ressonância magnética de pelve no dia 3 de outubro de 2018, que revelou endometriose profunda, estágio 4. Com esses resultados, o médico informou que seria impossível engravidar naturalmente, ainda mais com a minha idade. Fiquei muito decepcionada e resolvemos fazer novas investigações que confirmaram a condição avaliada anteriormente. Cheguei a fazer o orçamento para partir para fertilização in vitro, mas meus recursos não seriam suficientes. Decidi então parar de tentar e passei o ano de 2019 inteiro deixando esse sonho de lado. Este assunto me incomodava muito. Sempre que esse pensamento me vinha, eu tentava mudar o foco, minha atenção. Em 2020, tive a alegria de conhecer uma trabalhadora na Casa Espírita Companheiros da Luz, a quem eu sempre contava deste desejo, desta vontade. Houve uma aproximação entre nós e ela me recomendou a cirurgia espiritual. Eu não frequentava o centro, mas comecei a participar das reuniões públicas. Em março veio a pandemia, nós ficamos distanciados, mas segui acompanhando os trabalhos da casa. Acabei me inscrevendo para a cirurgia espiritual à distância. No dia do procedimento, 5 de julho de 2020, senti muita paz e com uma carga de energia muito grande. Ainda no mesmo mês, procurei o ginecologista e falei que eu gostaria de tentar novamente. Ele me disse que já conhecia o meu histórico e pediria, portanto, o meu exame ovulacional. A coleta do 13º dia do ciclo menstrual, a produção de um óvulo de dimensões 15,2 por 8,1 milímetro no ovário esquerdo, que era o mais comprometido. Segundo o médico, o óvulo não tinha as dimensões ideais. Precisaria de 20 a 22 milímetros para ser considerado um óvulo saudável. Mesmo assim, decidi manter as minhas esperanças. A menstruação, que deveria ocorrer por volta do dia 15 de agosto de 2020, falhou. 2 dias após, eu fiz o teste beta-HCG, que atestou positivo. Gravidez, relato médico do caso. Gravidez em paciente com endometriose grau 4. Endométrio é a membrana que recobre internamente o útero. A endometriose é a presença do endométrio fora da cavidade uterina, que pode ocorrer na região pélvica, incluindo ovários, intestino, reto, bexiga e peritônio. Membrana que reveste a cavidade e os órgãos intraabdominais. Esses focos de endometriose respondem com o endométrio ao estímulo hormonal. Proliferam, amadurecem, sofrem rupturas e sangramento a cada ciclo menstrual, ocasionando dores intensas que podem até causar desmaios. Quando a endometriose envolve os ovários, podem se formar cistos hemorrágicos chamados de endometriomas. A adenomiose é uma doença em que um endométrio invade o miométrio com hipertrofia e hiperplasia miometrial, produzindo um útero difusamente aumentado.
A adenomiose cursa com infertilidade, sendo uma das causas mais comuns de hemorragia uterina abundante ou prolongada com dor pélvica na menstruação. A seguir, o estadiamento da endometriose, ou seja, a classificação da American Society of Reproductive Medicine, ASRM, estágio 1, doença mínima, implantes isolados e sem aderências significativas. Estágio 2, doença leve, implantes superficiais com menos de 5 centímetros sem aderências significativas. Estágio 3, doença moderada, múltiplos implantes, aderências peritubárias e periovarianas evidentes. Estágio 4, doença grave, múltiplos implantes superficiais e profundos, incluindo endometriomas e aderências densas e firmes. O estágio 4 é o de doença mais extensa. A endometriose profunda é definida quando os implantes de endometriose invadem o peritônio em mais de 5 milímetros ou quando acometem outros órgãos, como vagina, intestino e bexiga. No quadro clínico, pode ocorrer menstruação dolorosa, dismenorreia, por pélvica antes e durante o período menstrual, dor durante e após a relação sexual, dor ao evacuar ou urinar, geralmente no período menstrual, sangramento excessivo no período menstrual ou entre as menstruações, infertilidade e ainda outros sinais e sintomas, fadiga, diarreia, constipação, inchaço ou náusea, especialmente durante os períodos menstruais. Infertilidade. De acordo com a American Society of Reproductive Medicine, ASRM 2019, a infertilidade é caracterizada por ausência de gravidez após 12 meses de atividade sexual regular e sem uso de contraceptivos em pacientes de até 35 anos e após 6 meses em paciente com idade superior a 35 anos. Em mulheres normais, após os 35 anos de idade, há uma diminuição significativa da fertilidade. Aproximadamente de 30 a 50% das mulheres com endometriose têm dificuldade em engravidar. As causas da infertilidade em mulheres com endometriose podem variar de deformidades anatômicas devido às aderências e fibrose, a anormalidades endócrinas e distúrbios imunológicos, uma vez que o sangue aprisionado fora da cavidade uterina ocasiona uma fibrose que pode encobrir os ovários a ponto de impedir a liberação do óvulo na cavidade abdominal. Não há indicação de tratamento clínico para pacientes com infertilidade relacionada à endometriose. A cirurgia com cauterização dos focos mostrou-se eficaz para o tratamento de infertilidade secundária à endometriose dos estadiamentos 1 e 2, mas não tem boa resposta em lesões e filtrantes profundas. A inseminação intrauterina é um procedimento com efeito modesto. A fertilização in vitro é uma opção de tratamento de sucesso, com resultados comparáveis a outras causas de infertilidade. Relato do caso. A SNC, 38 anos, nascida em 23 de maio de 82, estava tentando engravidar há 2 anos, quando procurou tratamento ginecológico. Foi realizado ultrassom pélvico em 14 de setembro de 2018. Revelou endometriose nos 2 ovários. Tem aqui os laudos, figuras a respeito dos exames que ela fez. A ressonância magnética de pelve do dia 3 de outubro de 2018 revelou endometriose profunda, estágio 4. Outros exames e laudos. Com esse quadro, era bastante improvável que a paciente ASNC, com 38 anos, engravidasse, como era seu desejo. No dia 5 de julho de 2020, foi realizada uma cirurgia espiritual. E no dia 28 de julho de 2020, foi realizada uma ultrassonografia pélvica que mostrava um folículo de 15,2 por 8,1 milímetro. Está aqui na figura 37, o laudo. Então, tudo tem laudo, gente. Tudo tem prova do que a pessoa fez, tanto com a ciência física, como os relatos da ciência espiritual, né? Da intervenção espiritual. A menstruação, que deveria ocorrer por volta de 15 de agosto, falhou e a beta-HCG estava positivo. Gravidez. Foi realizado também um ultrassom de 3 de setembro de 2020, mostrando o embrião na figura 38. Não dá pra ver, gente, tá super mega escuro. Eu, pelo menos, não consigo detectar. Então, não adianta passar para vocês também.
vai sair a imagem toda distorcida. Conclusão. Na literatura, de 30% a 50% das mulheres com endometriose têm dificuldade em engravidar. Embora alguns autores afirmem que não exista correlação entre taxas de fertilidade e os estágios da endometriose, e não haja muitos relatos na literatura, Ventolin G. e Coles, 2005, relatam taxas estatisticamente significativas de fertilidade em cada estágio. Estágio 1, 75%, estágio 2, 55%, estágio 3, 25%, estágio 4, 0%. O que torna esse caso bastante interessante, inclusive levando-se em conta a idade da paciente, 38 anos, com endometriose, estágio 4. Relato do espírito do Dr. Ludwig, caso belíssimo, demonstra que o paciente nem sempre precisa estar na casa espírita, deitado sobre uma maca para receber amparo do plano espiritual, assim despertando a consciência da fé e da busca da oportunidade de ser assistido. O espírito Frei Fabiano de Cristo, este irmão amigo que nos auxilia com seu educandário no mundo espiritual, traz oportunidades a muitas mamães que hoje têm o desejo de engravidar. Junto de toda a vontade da mãe e da sua fé, ele auxiliou para que essa irmã, durante o período de 3 dias após a cirurgia espiritual, à distância, tratar-se com passes espirituais, tivesse a recomposição de toda a estrutura intrauterina, para que essa gravidez se fizesse. Nota dos autores: a esperança de ser mãe foi o que norteou a SNC. Pela busca do auxílio espiritual, esse desejo foi tão forte que, mesmo na distância, a SNC foi assistida pela espiritualidade. O caso nos faz relembrar os tempos de Jesus, quando o mestre da Galileia curava pessoas à distância. Ampliamos a percepção de atendimento de indivíduos em qualquer parte. Deus e seus tutelados estão por toda parte, a fim de irrigar a nossa vida de esperança. Olha, gente, cada vez mais que eu vou lendo aqui, vai enchendo meu peito assim de esperança também. Como eu sempre falo nos vídeos, eu tenho um problema muito sério da falta de fé. Minha fé é extremamente pequena. Ao mesmo passo que eu acredito, daqui a pouco acontece alguma coisa assim que eu fico na dúvida. Infelizmente, eu ainda sou assim. Olha só, estágio 4, endometriose, que é um caso que simplesmente eles zeraram a possibilidade de se ter um filho. E essa mulher fez a cirurgia espiritual à distância. Ela conseguiu o amparo da espiritualidade por 3 dias de passes à distância e conseguiu reverter a sua situação, mesmo com essa endometriose estágio 4, que impossibilitava ela de ser mãe. Ela conseguiu a gravidez, ela conseguiu ter o parto, ela conseguiu ter a sua segunda gravidez, o seu segundo nenê. Então, para vocês verem que quando a pessoa realmente tem o desejo, a vontade, né, quando ela tem realmente aquela força motriz de eu vou conseguir, né, eu quero, é algo que para mim é muito importante. E, lógico, somado à sua dedicação também, o seu merecimento, né? Porque não é só porque a gente tem vontade, tem coisas que nós temos vontade, mas nós não podemos, né? Jesus está por dentro de todas as nossas necessidades, intercede por nós o tempo todo, e Ele sabe quando nós podemos realmente realizar algo que nós temos extremamente vontade e quando não. De repente eu tenho vontade de comer açúcar, mas eu tenho diabetes, isso aí vai complicar a minha saúde. Então, quando a gente sabe, quando a gente tem o desejo, quando a gente tem vontade, mas aquilo vai fazer mal, a espiritualidade não permite. Mas quando isso serve de motivação, tanto para nós, para aumentar a nossa fé, e sabe que nós vamos dar conta, e que aquilo também sirva de exemplo para outras pessoas se motivarem, a espiritualidade permite e ajuda. Então aqui tem mais um caso, que seria um caso praticamente impossível de ocorrer, e aconteceu. E mais do que isso, né, o que eu acho interessante é que, como eu sou Santo Tomé, e parece que esse livro realmente foi feito para mim, em todos os sentidos, e agora mais ainda do que nunca, vem as provas, né? Aqui tem os relatos, tem as fotos dos exames que essa moça realizou. É como eu falei, né? Eu vou colocar para vocês, mas creio que não dá para ver direito o que tem aqui. São laudos médicos, os exames de ultrassom, com todas as mudanças no corpo dessa mulher, provando, né, de que ela foi procurar ajuda
E essa ajuda foi atendida, essa ajuda veio. Tanto é que está aqui o resultado, né? Ultrassom, laudos médicos baseados no ultrassom. Eu acho interessante nesse livro isso, que vem as provas. Para eu que sou São Tomé, não tenho que questionar, tá aqui o resultado. Não foi da noite para o dia, foi uma luta, foi um tratamento, mas no final, com o resultado. Olha aí, é de emocionar, né? Então, que a gente comece aí, como a Patrícia precisa, eu desejo a todos também, que a gente exercite essa fé, para que a gente alcance aquilo que tanto a gente almeja, aquilo que nós temos vontade, dificuldades ou problemas que a gente passa e que a gente precisa resolver. Mas que o primeiro passo para isso seja a nossa fé. Vamos investir nela.